Iniciamos mais um episódio do Na Moral Podcast. Espero que você esteja gostando de todos os episódios. Se você ainda não viu os outros, vale a pena dar um confere no nosso canal, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque cada um que está saindo está melhor que o outro, né não, Pedrão? Isso aí. E hoje vai ser a melhor entrevista de todos os tempos no Na Moral. É sempre a melhor. Dá uma moral pro Na Moral e hoje dá uma moral pro nosso convidado, Júnior Mendonça. Obrigado Muito pelo pela convite. sua presença. Valeu. Muito Molecão, top ter você aqui. Muito bom estar com Valeu. você. Além de um amigo, de um parceiro aqui de bate-papo, agora a gente vai se tornar maior admirador dele, porque a gente vai conhecer a história dele. Hoje é muita história, hein? Hoje é muita história. Você Legal, cara. vai me conhecer profundamente. É isso aí, vai ser legal conhecer a sua história. Quero te agradecer pelo tempo que você está cedendo pra gente aqui, Nada. visto que você também tem aí as suas atividades na empresa, família. Obrigadão, cara. Nada, um prazer. Prazer estar aqui. Casal de super-heróis, né? É, o Júnior. cara. Em breve a esposa dele vai vir também. É. Nós não vamos revelar quem que é pra você poder ter a surpresa. Ficar Quem esse sabe quando ela vier, eles vêm suspense. juntos. Vai Meu ser legal filho- quando ela vier aí também conversar com a gente. Tem um filho, o Kalel, né? O Kalel é o super-herói. Tá vendo? Isso aí. E pelo que eu já fiquei sabendo, teu filho também vai ser brabo no empreendedorismo, não vai? Meu filho já é. Eu já escutei algumas coisas dele aí interessantes pra caramba. cara. Já vendeu geladinho com, 8 anos. É? Mas ele leva jeito? Ele gosta de juntar dinheiro, gosta de fazer alguma coisa para gerar renda. Maneiro. Ele gosta. Desde criança? Mas isso veio dele ou vocês que incentivam? Vem muito dele. Meu filho é fora da curva, né? Meu filho ele realmente tem uns insights assim que a gente não ensinou. Veio dele mesmo. Ele tem essa noção de poupar, de empreender. Então, papai, já que você não tem dinheiro, vamos fazer alguma coisa pra gente vender. E se você pergunta quanto que as pessoas ganham, impressionante. Ele O moleque é malandro, É né? Vocês dele. pararam de dar a mesada pra ele. Aí Ele tem 10 resolveu anos, vender. cara. Nunca teve mesado. Tem 10 anos. Maneiro. Legal, eu maneiro. percebo que ele é bastante comunicativo. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar com você, com ele, eu percebo mesmo. Mas, Juninho, cara, como esse podcast ele é feito de histórias, vamos começar com a sua aí, cara. O intuito principal é a gente falar de negócio, é a gente incentivar essa galera a empreender, mas empreender da maneira certa. A gente começou com um assunto aqui no backstage, que você falou que tem diferença do comerciante para o empresário. Então, eu acredito que a gente já começar com essa indagação para você vai ser interessante. Você falou, a gente não precisa citar nome aqui. Fulano é empresário, eu sou comerciante. Qual que é a sua concepção aí dessa... O comerciante também não é empresário? Ou você acha que tem uma diferença em cima disso aí? Eu costumo dizer que o comerciante ele não tem estudo, né? Não tem preparo. Ele aprende com a vida, com a circunstância e quebra muita cabeça, bate muita cabeça e vai aprendendo com o tempo, né? E o empresário já é aquele cara que estudou, que se preparou, que é administrador e tem toda a técnica, tem todo o estudo, sabe o que está fazendo e são mais eficientes, vamos dizer assim, são mais organizados. Né? E gostam normalmente dessa parte de planilha de custo, né? De medir a empresa. O comerciante já não gosta muito. Eu acompanhei ontem um pouco a entrevista do rapaz da marcenaria e você vê que o comerciante, ele gosta de estar ali no balcão, ele gosta de lidar com gente, ele gosta de vender, ele gosta de relacionamento. Que é o que eu gosto, né? Porque Você tem gerentes lá na sua loja para cuidar dessa parte que você não gosta ou você teve que aprender e dedica um tempo uma parte do seu tempo a isso? Aprendi, mas eu não gosto, mas eu não gosto de fazer a parte administrativa. Eu gosto de vender, eu gosto de estar no salão, eu gosto de atender, eu gosto de ver os vendedores atendendo. Eu me preocupo muito com o atendimento, os relacionamentos dentro da loja. Eu acho que venda, os números são consequência. Eu não gosto muito de ficar medindo o número, não. Eu gosto muito
de ver a venda acontecer em si. Para início de conversa, fala para a audiência aí, o que você faz? Qual que é o seu negócio hoje? Hoje eu administro a Joalheria Mendonça, de Volta Redonda. Mas você é o cara do ouro, então. Mas já tive outros negócios, já tentei, eu posso ensinar, na verdade, o que não fazer. O que não fazer. Então, essa é uma boa. Qual tipo de negócio que você teve? Nisso aí, cara. Não faça isso, não faça aquilo, eu sou bom. Que tipo de negócio que você teve? Tipo assim, eu já tive vários outros negócios, porque desde quando eu assumi a Joalheria Mendonça, que meu pai me passou, eu tinha esse desejo de colocar os ovos, né, em locais diferentes. Né? Eu queria diversificar o negócio, então eu sempre busquei um negócio diferente. Só que o que eu gosto, o que eu aprendi, o que eu sei mexer é joalheria. Você cresceu com isso, né? Conta lá de trás, seu pai que era o dono da joalheria, um abraço pro Laci aí, a gente ainda vai ter a oportunidade de estar com ele aqui também, que é um camarada que eu admiro bastante e que é um leão na venda e no empreendedorismo. Então começou lá atrás, seu pai abriu a joalheria. Começou lá atrás, ele abriu a joalheria e assim, ele vai contar a história dele, mas a minha história, ela começou na adolescência, minha história assim, no mercado de trabalho. Começou na adolescência, por conta de eu não gostar muito de estudar. Todos estão tendo essa mesma... Cara, é incrível. A maioria... Todo empreendedor é ruim de escola. Por eu não gostar... Porque a escola não ensina nada, cara. Não, ensina sim. Mas é porque eu realmente eu queria farrear, eu queria curtir, eu não tinha responsabilidade e não levava os estudos a sério. Fui para um mau caminho na minha adolescência, não me orgulho disso. O Elon Musk, o cara da Tesla, falou uma vez na entrevista o seguinte: eu não tenho nenhum certificado de Harvard, mas os engenheiros que trabalham para mim têm. Entendeu? É isso. A escola ensina bons empregados, pô. A escola não ensina ninguém a empreender, não. Mas você chegou a parar de estudar, não, né? Não cheguei a parar de estudar, não. Mas o segundo grau eu fiz... Não era um supletivo no Rio. Na época eu estudei no Rio, trabalhei no Rio. Mas antes de eu chegar no Rio, vamos falar do início. Meu pai me colocava para trabalhar como um castigo, porque eu não ia bem no colégio, então as minhas férias eram trabalhando. Dezembro é época de muito movimento, então vai trabalhar. Então eu ia para a loja para trabalhar, aí comecei como empacotador, ficava embrulhando as joias para os clientes e parte de limpeza. Então eu comecei realmente fazendo ali aquele trabalho de suporte, né? E depois aconteceu o divórcio, né, dele com a minha mãe. E ele me convidou para eu ir para o Rio com ele, porque ele abriu uma joalheria lá, me chamou para eu trabalhar lá na joalheria. E isso você com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Segundo grau é 16 anos ou 17? Indo para o segundo grau é 16, 15 para 16. 16 anos mais ou menos. Então, lá na joalheria eu trabalhava como vendedor e estudava. E fazia tipo um supletivo lá, que você faz 2 anos em um. Onde que ele abriu lá no Rio? No Tita América, do lado do Downtown, no shopping, na Barra. Né? E ele me deixou lá, mas até então eu não era responsável. Gostava muito de vender, eu era vendedor da loja, gostava muito de vender, vendia bem. Mas eu não era uma pessoa responsável, né? Eu não tinha muito comprometimento Deu uma deslumbrada também com o Rio de Janeiro, né? Ou não? Eu não era deslumbrado, não. Eu gostava mesmo da bagunça, da farra. Não, é nesse sentido que eu tô falando. Porque Rio de Janeiro, pra quem não sabe, a gente mora no interior do Rio. Minha, assim, eu só não tinha responsabilidade. E eu não não era uma pessoa centrada em pensar no futuro, em pensar em estudar, em me aprimorar, eu não pensava em nada disso. Tudo que eu colhi de informação assim, empresarial vinha do meu pai, de cursos que ele promovia na loja, e eu fui ali, e a minha história assim, tem muito a ver com a minha vida particular e com a minha vida espiritual também,
porque a minha mudança drástica vem depois que Jesus entrou na minha vida. Aí é bom, hein? Né? Se eu chorar aqui, pelo amor de Deus. Não tem problema não, pô. Esse podcast está começando a ficar mais pro lado de cá do que pro lado de lá. Mas tem a ver com a vida espiritual mesmo, a mudança, né? Eu me tornei uma pessoa diferente. Você nasceu de novo, nova criatura. Eu tive uma novidade de vida e isso fez com que eu mudasse profissionalmente, que eu me tornasse uma pessoa mais centrada. Como foi isso? Quando que aconteceu? Como que aconteceu? Aconteceu que eu já tinha voltado do Rio e na época eu trabalhei com meu irmão, aí depois disso eu saí do meu irmão também trabalhava com joalheria, tinha joalheria. E assim, o meu irmão, ele deu muito certo, como ele tinha saído da loja do meu pai, ele tinha uma função administrativa, tinha um cargo importante na empresa, aí meu pai mudou, aí ele resolveu sair e virar tipo um sacoleiro, fazer vendas externas. Mascate. De joias. E ele venceu, ele conseguiu ter muito sucesso com isso. E eu trabalhava com ele na época, depois que eu voltei do Rio. Eu comecei a trabalhar com ele, morava com ele sozinho. Eu vendia também com ele. E aí depois eu fui para a Joalheria Mendonça, que é essa que eu cuido hoje, para trabalhar como vendedor lá. Do seu pai? Do meu pai, amava vender. Fui um dos melhores vendedores da loja. E gostava muito de vender, mas não era responsável. Era uma pessoa mundana, era uma pessoa que não tinha princípios, não tinha valores, assim, não era centrado, me envolvia com coisas erradas, né? Bebida e tudo mais, e acabei indo para um mau caminho nesse sentido, de responsabilidade profissional, de crescimento. Então eu era uma pessoa fadada ao fracasso. A ser meu destino não ia ser muito bom. Eu ia ser um vendedor, no máximo um gerente do meu pai, olha lá. E assim, fica a dica aí, hein, galera, para quem tá nessa vida aí que ele tá falando aí, já se liga. É isso aí. E a virada, assim, da minha vida foi quando eu comecei a namorar a Glaucia. Eu tive uma doença, tive mielite transversa, que entrou um vírus na minha medula. E me paralisou todo, meu corpo todo. Eu não sabia disso aí, não. Não? Foi aí que as pessoas... Como é que é? Mielite transversa? Mielite transversa. Tem mais algum nome? E aí dá na medula óssea? Entrou um vírus na medula, eu desabei, perdi o movimento da perna, dos braços, parei de urinar, desabei. Aí o médico achou que ela é Guillain-Barré, que é uma outra doença que paralisa também. E aí eu fiquei paralisado ali no hospital. Quanto aí tempo? Veio, acho que foi uma semana ou 15 dias. Aí muita gente veio orar por mim. Que desespero, imagina, desespero, 15 dias paralisado. Caramba. A Glaucia era desviada na época e muita gente veio orar por mim. A gente namorava há pouco tempo, né? O nosso relacionamento... E nisso você nunca tinha tido experiência, né? Tipo... Não sabia o que era capítulo, o que era versículo, não sabia legal. De nada. E aí, pelas pessoas terem falado comigo, a minha irmã era cristã na época, minha irmã, minha ex-cunhada na época, falaram, Juninho, Jesus te curou quando eu saí, né? Jesus te curou, muda de vida, para com essa vida que você tá levando, vamos para a igreja e tal. Aí foi onde eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me converti, fui para o encontro, e a minha virada minha transformação foi num encontro que teve com Deus na igreja, que eu fiquei impactado, fiquei apaixonado por Jesus, tanto que eu voltei de lá, as pessoas acharam que tinham feito lavagem cerebral na minha cabeça. Porque você voltou, porque foi um, voltou outro, entrou numa máquina. Eu fui voltando, porque lá no encontro eu fui com a Glaucia, lá com a minha esposa. Eu pedi ela em casamento lá, eu pedi perdão para ela lá, pelas coisas erradas que eu tinha feito contra ela, de traição e tudo mais, e pedi ela em casamento lá. Falou, fiz isso com você, só que a partir de hoje eu quero isso para minha vida, eu tô apaixonado por isso, eu quero seguir esse caminho.
E isso faz quanto tempo? Quer casar comigo? A gente vai fazer 17 anos de casado. A gente tem 18 anos junto. Legal. E foi aonde basicamente foi o que você falou, que é quase o mesmo tempo da loja, né? Que é a sua. Porque aí depois disso eu mudei minha postura, me tornei uma pessoa mais... Não chegava virado na loja. Antes eu chegava virado na loja para trabalhar, bafo de cachaça vender, danado. Aí eu comecei a ficar mais responsável, as pessoas pararam de me olhar como moleque, né? Como irresponsável. Nisso você já tinha o quê? Uns 20 anos? Tinha uns... eu casei com 20 anos, eu tinha uns 19 anos. Novo. Bacana. E aí, depois disso, que você já... Você comentou comigo que quando você era funcionário, você fez o Empretec, né? A Empretec, essa foi a virada para você querer empreender. Tem tudo a ver, porque eu ficando assim, eu mudando a minha postura, eu comecei a me destacar na loja mais do que o gerente que tinha na época. Maneiro. E meu pai me colocou como gerente na loja, porque qualquer problema que tinha na loja, eles me chamavam ao invés de chamar o gerente. Aí meu pai me colocou como gerente. E aí foi onde eu casei. Nesse tempo, eu não lembro se eu casei antes de gerente ou depois, mas eu lembro que de data eu sou horrível. Mas meu pai sempre colocou muito curso na loja, curso de venda, curso disso, curso daquilo. Ele investia legal. E ele falou para eu fazer o curso em Empretec. Aí foi aonde, para eu me aprimorar e tal. Antes disso, eu tinha trabalhado também no escritório dele, na parte administrativa, que também eu tinha me destacado também na parte administrativa, que foi muito bom para mim, que eu trabalhei com meu tio, com o tio Beto, me ensinou várias coisas, a parte organizacional, e foi muito bom. E hoje você põe o que em prática do Empretec? Vamos aproveitar essa... Então, aí o que aconteceu do Empretec? Eu voltei do Empretec pedindo demissão. Pro seu pai? Do meu pai. Uhum. Aí meu pai deve ter pensado, caramba, que merda que eu fiz. Aí meu pai falou, que merda que eu fiz. Eu mandei você pra você se aprimorar, pra você agregar, porque meu pai sempre, né, paizão, pra fazer uma roda e tal, os filhos trabalhando juntos, ele sempre imaginou isso. Uhum. Né, eu quero fazer com que meu filho trabalhe junto comigo, algo assim, né? Igual o Daniel falou. Uhum. Né? Só que eu pedi demissão. Falei, pai, eu com você... Você voltou de lá já fazendo isso? Já pedindo demissão. Falei, você me desculpa, mas eu vou fazer igual meu irmão. Eu vou sair da loja, com você eu não vou passar de gerente. Eu quero ser dono e eu sei que eu vou ficar com essa loja aqui como gerente até você morrer. E eu não quero isso, eu quero ser dono. Tipo o filho pródigo, né? Me dá minha herança aí que eu vou meter o pé. Só que eu não pedi a herança. Né? Aí é onde vem a bênção de Deus, né? Porque o meu intuito realmente era vender tudo que eu tinha na época. Ele tinha me dado um carro, eu tinha um carrinho. Eu falei, eu vou vender meu carro igual meu irmão fez. Eu tinha um ideal, assim, fazer igual meu irmão. Uhum. Meu irmão venceu, comprar tudo de jóia e vou vender. Tudo de jóia e vou vender na rua. Esse é doido mesmo. Aí ele falou assim, não, meu filho, eu não vou deixar você passar o que seu irmão passou, não. Porque meu irmão pelejou, né? Pra conseguir vencer. Eu vou te dar essa loja. Aí é onde a bênção de Deus veio, né? Porque é a parte que eu choro, mas não vou chorar. Mas conta essa história agora. Agora você deixou todo mundo curioso. Pra mim foi uma bênção de Deus, né? Porque meu pai, ele não deu pão. Ele deu o ganha-pão. Uhum. Ele dividiu o ganha-pão dele comigo. Então, assim... E era uma loja boa. Não era uma loja falida. Não era uma loja... Vou te explicar. Não era uma loja falida. Não era uma loja que estava quebrada. Era uma loja muito boa. No Cider Shopping. Pô! Então, assim, ele passar... Pra quem não sabe, nessa época só tinha um shopping em Volta Redonda. Não tinha Parque Sul, não tinha concorrência. Porque ele já tinha passado uma loja para minha irmã anteriormente. Antes disso, ele já tinha passado uma loja para minha irmã até então. Já tinha passado loja para meu irmão. Meu pai é muito generoso. Ele não é aquele... Porque ele poderia ter falado, não, toma aqui um dinheiro e abre um negócio para você. Não, ele dividiu o ganha-pão dele comigo.
Então, isso eu considero assim, eu tenho muita gratidão por ele e considero como uma bênção de Deus. Com certeza. Porque foi depois que também eu tomei postura com relação à minha vida espiritual, foi quando eu nasci de novo, foi quando eu mudei de vida. Então, eu vi que tinha uma bênção sobre a minha vida ali acontecendo. Legal. Né? Só que ele colocou condições, né? A condição dele era eu dar 10% para ele do faturamento. Bom, mas você ganhou uma loja, cara. Fantástico. É um royalty, nada mais justo. Aí, no caso, eu dava para ele o dinheiro certinho, todo mês eu dava os 10% para ele. Foi me passando a administração e eu prestava conta para ele, ele via o faturamento bruto e 10% para cá. E eu comecei a prosperar. Ele pegava 10% do faturamento bruto. Queria nem saber se teve prejuízo. Bruto. Vendeu 200 mil e gastou 199 mil, o problema é seu, me dá 20. O problema é seu, me dá vira mesmo. É brabo. Só que é o que eu te falei. Que é uma lição também, né? Porque... como se fosse uma franquia. Quando você tá lidando com franquia, você tá pagando royalties, vendendo ou não. É isso aí. Mas é o que eu te falei, paizão, né? Ele me abençoou, eu tive que... Quando ele viu que não dava mais, ele meio que abriu mão por livre e espontânea pressão disso. Porque o que aconteceu? Eu comecei a prosperar muito na loja, comecei a ficar muito bem, a administração estava muito bacana, tudo certinho, redondo e dinheiro guardado e estoque bom, tudo certo na loja. Só que eu comecei a querer coisas diferentes. Eu queria expandir. Só que eu não queria expandir dentro da joalheria. Eu queria expandir com outra coisa, com outros negócios. Aí, se eu não me engano, eu comprei uns 2 terrenos, comprei 1 ou 2 terrenos. E aí comprei o terreno que hoje é minha casa. Só que eu não, no caso, aí o que aconteceu? Eu falei para ele, pai, eu quero, aonde eu errei, né? Que eu posso falar para vocês, não façam o que eu fiz. Né, que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a prosperar foi fazer minha casa, né, foi onde eu gastei muito dinheiro na minha casa, foi onde eu comprei um carro zero, um carro muito bom na época. Todo mundo quer usufruir do lucro, usufruir, né? Comecei a viajar, eu aumentei muito o meu custo de vida. Né? A gente nunca deve usufruir do lucro, a gente deve usar o lucro para fazer capital que gera a renda que você precisa. Eu deveria ter investido em outros negócios primeiro, né, para gerar uma renda passiva ou gerar outros negócios que dessem certo e lá na frente, hoje, está construindo a minha casa e está com uma vida bem mais tranquila. O que também seria tranquilo, né? Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 38. Para quem começou com 20, 18 anos de carreira, se você estivesse começando a construir sua casa agora, exatamente. Obviamente você está feliz do jeito que tá, mas ainda estava cedo. Eu conheço um empresário renomado na região que fez isso. Sim. Ele deixou para fazer a casa dele agora, há pouco tempo. O Elon Musk não tem casa, a gente já citou o Elon Musk aqui, né? O cara não tem uma casa própria. O cara mora de aluguel num container. Eu acho muito complicado a pessoa ter a mentalidade, principalmente quando ela é nova, porque eu já passei por isso também, né? Eu cresci, ganhei dinheiro, fiquei bem de situação e comecei a comprar as coisas sem ter, basicamente, condição, né, de tirar ali, por exemplo, quando eu mexia com carro, eu tirava dinheiro de carro para comprar casa. Só que o dinheiro do carro me dava mais dinheiro mensalmente do que a casa, que é uma renda passiva de 1% ao mês do que ela valia. E olha lá, 1%. Essa é uma conta, cara, vai investir em imóvel, só investe quando você estiver muito bem de situação. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Mas a gente não tem educação financeira no Brasil, né, cara? Não tem. A cultura aqui é quem compra terra não erra. Essa é uma cultura muito antiga. Então o cara vai e compra um terreno, aí ele não tem dinheiro para construir, demora 5 anos para juntar para construir. Aí ele pega dinheiro emprestado na caixa, ele não percebe, ele paga 2 empréstimos. Ele pega 200, paga 400. Aí ele não constrói a casa que ele quer, também não mora, o aluguel é pouco. Aí o pessoal fala que imóvel não tem depreciação, mas ele não conta com o inquilino que quebra a casa dele, entendeu? Falta educação financeira. Educação financeira eu não tive. Porque meu pai sempre foi muito aventureiro, ele nunca fez planejamento, assim, com relação a isso, e eu meio que... Você pegou essa onda aí também. Peguei essa onda aí também de ser aventureiro, de não fazer muita conta do que vai gastar. Então, eu acabei gastando muito na minha casa,
Aí parei durante esse tempo, falei, pai, tô muito apertado, não tô conseguindo te dar os 10%. Aí foi juntando, foi acumulando, aí eu dei um terreno para ele aqui no Belvedere para quitar, mas aí eu já tinha comido meu capital de giro, então assim, eu não conseguia mais dar os 10% para ele e ele também abriu mão. Ele não me cobrou nunca mais. Que também é um princípio interessante de negócio, né? Para quem quer manter um negócio saudável e preparar o negócio para um ponto de prosperidade, para expandir, eu já ouvi de algumas pessoas aqui, o principal elemento do seu negócio é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa. Você pode ter um faturamento de 2 milhões, mas se você não tem ali 40%, 30% desse dinheiro em fluxo de caixa, você não consegue rodar mercadoria. Ninguém tem. Todo mundo pensa em lucro, né? Todo mundo pensa em faturamento. Hoje eu tenho essa mentalidade. Hoje eu me arrependo amargamente, né? Sou grato, é lógico, pela minha casa, mas de ter consumido meu fluxo de caixa na época. Eu antecipei o meu cartão todo, eu tinha muito dinheiro para antecipar, acabei antecipando o cartão, que o cartão é um recorrente, né? É um fluxo de caixa ali que você tem, vendendo ou não vendendo, tá caindo dinheiro ali, e eu cometi esse erro de antecipar o cartão, e desde então, para eu juntar dinheiro novamente, eu não juntava. Porque crescer 100% numa loja que tá do zero é relativamente mais fácil do que uma loja que fatura 1,5 milhão no mês. Pra você crescer 100%, agora é faturar 3 milhões. E aí você já tem saturação de mercado, já tem a repetição de cliente, porque a joalheria não é igual a Renner. Você não tem cliente todo mês, né? O cara demora um pouco mais para voltar. E esse fluxo daí não bate com o fluxo de caixa que você precisa para poder pôr mercadoria na prateleira e por aí vai. Mas aí quando você se viu... Mas aí eu até, nessa época eu até estava bem, estava tudo bem. E eu nessa ânsia de desviar, eu desviei o meu olhar, de desviar um pouco o olhar para a loja, de não investir tanto na loja e pegar o lucro e investir em outro negócio. Eu sempre quis ter outro negócio. Aquilo que você foca é aquilo que cresce. E acabou que eu não cresci na Joalheria Mendonça até então, na época, por conta disso, porque aí eu abri uma outra loja no Retiro, que chamava Liz Alianças. Que é o nome da sua filha, né? Que é o nome da minha filha. E não deu muito certo, aí vendi ela. Aí investi também na época numas maquininhas de brinde, que eu deixava nos locais, comprei um monte de máquina. Era R$7.000 cada uma. Máquina de brinde? Era uma máquina que você colocava R$2, aí as criancinhas brincavam, caía um brinde. Aí eu comprava o brinde, colocava as máquinas nos restaurantes, nas padarias, e era um trabalheira danada, porque eu tinha que ir buscar... Repor. Caramba. E junto com joalheria, junto com loja da Liz Alianças... E por que você tinha sempre isso em mente, de ter que montar outro negócio? Porque você queria desvincular do negócio que era basicamente do seu pai, depois passou para você ou não? Você queria, vamos supor, constituir um negócio seu? Como é que é? Por que você sempre foi inquieto nesse sentido? Eu senti que o negócio era meu, mas eu queria algo diferente, algo novo, expandir também. Eu acho que a mente empreendedora mesmo. É inquieto, né? Eu também sou assim. Querer fazer coisas diferentes, né? Diversificar, por não saber também como que vai ser o futuro do ramo, né? Que é um ramo que tem transições, né? Que tem mudanças aí que a gente teve que se adaptar. E por conta disso eu tinha um pouco de incerteza, né? Do que vai ser do futuro, né? Com relação a qual é o futuro de joalheria, né? Com essa coisa aumentando a insegurança. O que foi a maior ameaça para vocês quando você pensa em o que é o futuro? Na minha cabeça eu tô pensando aqui, será que foi o surgimento do online, as pessoas comprar joia online ou importar? O que te ameaçou? Não, joia online pensar? Eu não vira, não. Vira, tá vendendo. Joia, ouro? Vende. Ué, mas como é que o cara vai saber se é ouro mesmo? Hoje o consumidor é muito respaldado, né? Hoje quem toma prejuízo são os lojistas. O consumidor não toma prejuízo. Eu achava que não. É interessante. Online o cliente não toma prejuízo. Você não vê cliente tomar prejuízo online. Você vende online?
Eu vendo online não como eu gostaria, mas... Tem uma operação online onde hoje eu estou desejando, né? A gente conversa bastante sobre isso. Por quê? Desejando focar nisso. Por quê? Porque o fluxo diminuiu muito. De pessoas na loja. O fluxo de pessoas na loja diminuiu muito. Uhum. Hoje o shopping é vazio. Não é igual era antes. O fluxo de clientes, de quantidade de vendas é muito menor do que era antes. Então, o valor está sempre aumentando, assim, do ouro, né? O ouro está valorizando, porém a quantidade de vendas, a quantidade de clientes é muito menor. Eu tenho muito menos colaborador hoje do que eu tinha antes. Isso colabora para você, por exemplo, acumular estoque demais? Porque para você não é ruim acumular estoque, porque o preço está subindo. Não é ruim. O difícil é eu comprar o estoque hoje. Eu ter capital para acumular estoque hoje, que é difícil. Entendi. E se você pensar quanto que você tem empatado no negócio e quanto que ele gira, essa conta não estoque bate, é prejuízo. Não fecha, é prejuízo. Entendi. Você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões empatado para vender... 30 mil no mês. Para vender, sei lá, 300 mil, não vale a pena. Entendeu? É muito dinheiro empatado para o que você tem, o que você vende. Será por isso que você quer, por exemplo, focar no online? Porque você vai precisar ter estoque para vender online, ou não? Vou precisar. Vou precisar de ter um estoque para a loja virtual. Mas eu posso vender para o Brasil inteiro. Tem muito mais fluxo, né? Uma vitrine. Eu não vou ficar limitado ali só no que vier à loja. Eu posso focar na passagem, né? Nas pessoas que vêm no shopping. Realmente é um tipo de negócio que ninguém compra também só por olhar na vitrine, né? O seu cliente deve ser um cliente típico de entrar na loja e ele... Imagino que ele veio buscar, mas aí ele senta, ele conversa, ele olha outra coisa, ele estuda, manda fazer, né? A joia, ela mexe, né, com autoestima, com ego, né, com marketing pessoal. Então, assim, quando o cliente entra e quer uma joia e quer experimentar e deseja uma joia, ele realmente ele é estimulado a isso, ele é estimulado é o que eu te falei, a um memorial, a algo eterno, a ter algo com durabilidade. A gente estimula isso nos clientes, a abrir mão do descartável, abrir mão, tipo, fazer boas escolhas, né? Vamos dizer assim. Entendi. É um cliente diferenciado, tem um valor agregado muito alto, é um metal nobre, é uma mercadoria que... E como que você vai conseguir manter esse relacionamento com um cliente online, por exemplo? Porque você deve conhecer, você deve ter o nome dos seus clientes. As pessoas hoje estão humanizando o online, né? Elas estão humanizando. O futuro é esse, é o online. As pessoas estão conversando online, os vídeos são humanizados online, os sites, as pessoas conversam e vão fazer chat, vão fazer videochamada e vai passar esses valores tanto falando quanto por mensagem. Os argumentos de venda, a mensagem que a gente quer passar, a gente vai passar presencialmente ou online. Acontece que os clientes hoje, pelo menos os meus clientes, eles estão muito online, né? E o futuro é online. Eles não querem... Muitos clientes não querem mais bater perna, ficar procurando mercadoria no shopping, ficar... eu quero isso, e vai numa loja, vai na outra. Eles estão mais objetivos, né? Eles fazem uma seleção online, procuram online, eles já chegam sabendo... Você já chegou a investigar o que é NFT? Não. NFTs? Não investiguei, mas já vou falar dos... Porque você está falando de futuras gerações próximas, né? Hoje Meu em dia filho fala-se já muito... sabe. Fala-se muito de obra de arte e essas coisas com certificados digitais, né? Então... Daqui a pouco, o certificado de originalidade que você tem de um relógio, desses caras que a gente citou aqui, né? Um Patek Philippe da vida, um Rolex, eles vão se tornar certificados digitais, né? E aí, esse produto digital, a área da joia é uma área que eu tenho curiosidade de saber como é que isso vai ficar. Porque o cara vai pagar caro por um certificado digital e um objeto digital, né? Para ele andar nesses metaversos da vida, se é que isso aí vai vingar, né? Embora o interesse do metaverso tá caindo pra caramba. Mas ele vai pagar naquilo lá e, como a Nike está fazendo, algumas
lojas, grifes caras estão fazendo, você compra o digital e recebe o físico. E aí é um artigo de luxo. É um tênis que só você tem. Foi feito para você. O Neymar pagou agora lá 3 milhões e uma foto. A gente ainda tá parado nesse lance de foto pixelada e uns negócios nada a ver, né? Mas já tem gente falando sobre... por exemplo, deve ter uma criptografia ou um certificado muito bem trabalhado de um relógio caro desse. Um relógio de 50 mil reais tem um certificado de originalidade, não tem? Claro. Hoje é número de série, né? Ele tem número de série ali na caixa que é igual um chassi de um carro, né? Exatamente. Ele é único, né? Exatamente. Hoje funciona como chassi de carro, esses relógios. Então, esse chassi é o que deveria se transformar no digital, né? Então, tá aí uma porta de, sei lá, quintuplicar o seu faturamento exponencialmente, é explorar a área de NFT. Com um NFT que você vender da sua loja num relógio desse, que é o único, você fez receita para 3 anos. E aí, quando você tava... que você percebeu que você botou muito dinheiro na tua casa e tal, o que você arrumou? Porque você já comentou comigo, tem o lance do café, né? Que você abriu um café, depois fechou, e você já fez algumas obras para vender, correto? Aí foi o que mais deu certo na minha vida extra loja, foi mexer na área de construção civil, que eu fiz casa para vender. Aí foi o que deu certo. Foi depois de você ter construído a sua casa? Foi bem depois, foi em 2014, se eu não me engano. Foi uma maneira que você viu, então, de te levantar capital. Você pegou a experiência da sua casa e usou para começar a construir, ou alguém te falou, cara, vai para construção? Na verdade, eu entrei de sócio com o Maurício, entrei de sócio com ele me chamou. Ele nem já é um camarada do mercado. Ele nem precisava de ter me chamado, porque ele é engenheiro, sabe tudo de obra. Mas ele queria uma companhia, ele queria dividir o investimento. E para trabalhar junto também, a gente é amigo e fomos, abrimos, construímos 2 casas e deu muito certo, porque ele é muito competente, né? E fizemos a casa muito rápido. Quanto tempo demorou para construir a casa? Tipo, a casa eu acho que foi feita em 4 meses e vendemos, então o processo vendeu muito rápido, né? Deu 100% de margem. Bom demais. Então, foi assim, hoje... O que eu penso mais... Então, com uma casa, você recuperou seu capital. Na segunda casa, tá nadando. Segunda foi lucro. Foi isso aí. Muito bom. E aí parou? Aí paramos porque a gente pegou o início da crise. Teve uma crise imobiliária, se eu não me engano, 2016 ou 2014. Eu lembro da de 2008, mas teve uma outra depois. Teve uma outra depois. Não sei se foi 2012, 2013, foi um negócio assim. Aí a Caixa já não estava financiando mais, aí teve uma parada aí ele resolveu parar, eu parei também. Mas eu penso em voltar para esse ramo. Só que agora a gente não está vivendo um momento muito fácil para isso, né? Que o material de construção aumentou muito. Vem a eleição agora aí também, tem que esperar passar isso aí. E os imóveis não valorizaram, né? Os imóveis estão o mesmo valor e o material de construção aumentou muito. Então, eu não sei se essa conta hoje vai fechar para eu poder construir e vender. Entendi. Teria que fazer conta, mas é um ramo que eu gosto, o ramo imobiliário, o ramo da construção civil. E para quem tem acesso a crédito também, né, é um diferencial. Você não precisa empatar o seu dinheiro, tendo acesso a crédito, sabendo o que está fazendo. Você já construiu um histórico no mercado, vai para cima. Usa dinheiro, de repente até vende na planta. Do banco, dinheiro do banco também. O dinheiro do banco também. Eu ouvi várias pessoas dizendo o seguinte: o pobre usa dinheiro, o rico usa crédito. Porque o rico tem acesso, né? O pobre não tem acesso a crédito. E aí ele não, talvez essa seja uma das razões da desigualdade social tão grande no Brasil, né? O pobre não tem acesso a crédito, ele não consegue fazer nada. Ele tem que pegar o pouco dinheiro que ele ganha para tentar montar alguma coisa e não vai para frente. Mas a maioria que eu vejo assim empreendendo usa dinheiro próprio. É mesmo? A maioria. Ainda mais construtor. Todos os construtores amigos, eles só usam de recurso próprio. É novidade para mim. Eu assim, não conheço nenhum empreendedor que usa dinheiro próprio. O Brasil é muito caro, cara. Como que vai usar juro de... Pô, você tá doido? Eu não usaria. Não, e conheço muitos também que não têm acesso a esse crédito. Porque às vezes está com o nome sujo ou porque não tem como pegar esse dinheiro. Porque é muita burocracia também, você tem que apresentar muita coisa.
tem que, né, apresentar documentação e tal. O único juro no Brasil que vale a pena chama-se BNDES. Vai pegar. Aí é só negócio muito grande. Não pega, não esquece. Eu peguei na época o Progé. O Progé é legal, já peguei também para montar uma loja. Para abrir o café, a gente pegou o Progé para comprar máquinas, né? Comprar vitrine, forno. Vocês compraram máquina de café? Não compramos máquina de café, a gente comprou forno, compramos uma vitrine, acho que foi na época foi uns 36 mil, 40 mil. Fala um pouquinho desse café pra gente, de onde que veio isso aí? Veio do sonho da Glaucia, né, que minha esposa, que também é uma empreendedora nata, excelente, quer crescer, quer evoluir, quer avançar, e ela sempre tinha esse sonho de abrir o café. Estamos esperando a Glaucia aqui para uma entrevista. E eu investi no sonho dela, né? A gente trabalhou junto ali, abrimos juntos. Só que também foi uma coisa que não foi planejada, não tinha dinheiro guardado para isso. Tava no meio da crise. Eu abri o café no meio de uma crise, que tinha também na época, não lembro qual, mas... O Brasil tem tanta crise que é difícil até saber qual que é. Uma atropela a outra. Isso aí, mas aconteceu isso, eu não ter dinheiro para abrir, mas a gente abriu. Aí tinha crédito, aí se abriu com crédito. É difícil não ter crise no Brasil. Abri com crédito, fizemos esse projeto, parcelamos, pagamos uma luva parcelado, né, na época do imóvel, e usei dinheiro da joalheria para poder fazer, desviei dinheiro da joalheria. E o café não vingou? Para poder fazer... Ele vingou durante um tempo, né? Mas depois... Era o meu escritório lá, pô. Eu lembro que você falou que o café foi bom para a carteira de clientes que a Glaucia tem hoje, né? Para quem não sabe, a Glaucia é uma das maiores vendedoras de bolo. Foi muito bom para a imagem dela, para o marketing dela. Depois que ela fechou o café, ela já tinha uma visibilidade muito maior, um nome muito mais forte. Acho que foi a primeira aqui em Volta Redonda também a começar a fazer, por exemplo, os cappuccinos que vendia, né, cappuccino com Nutella. Em Volta Redonda não tinha nenhum lugar, pelo menos que eu conhecia, que sabia fazer. Durou quanto tempo o café? Pergunta data, não. Não sabe. Eu acho que uns... A Glaucia vai saber falar. Eu ia falar 2 anos e pouquinho. Pouquinho. Aí, depois disso, eu coloquei na minha mente que eu precisava de focar na minha loja. Depois de bater tanta cabeça... E como que tá a loja hoje? Quantos funcionários você tem? Como é que hoje funciona tá legal. Assim, a gente teve a pandemia, né? Superamos a pandemia. E fala como? Mas, assim, antes da pandemia, eu falei com a Glaucia, eu estava sempre investindo em outras coisas, tentando fazer outras coisas, ou na minha casa, ou reformando casa, ou tentando abrir outro negócio, ou viajando, ou curtindo, e sempre deixando a loja de lado, e a loja não estava reformada. Aí eu falei, Glaucia, cara, eu vou reformar essa loja. A loja necessita de uma reforma bacana. Aí foi aonde eu reformei ela no carnaval antes da pandemia. Caramba. Foi em 2020, né? Que momento. Outra crise. Março de 2020. Março de 2020. Foi naquele carnaval que eu fiz a obra da reforma da loja. Investi um dinheiro, peguei o dinheiro do Natal, investi o dinheiro na reforma e veio a pandemia logo depois. Nossa. Aí eu tinha comprado mais mercadoria e tal. Eu sempre fico curioso, por que alguém investiria numa loja no shopping, por exemplo? Pode ser uma pergunta idiota. Mas a loja não é nossa. A loja é do empreendimento da CBS, certo? E eles... Pelo que eu entendo, né? Eu posso estar completamente enganado, mas eles podem te relocar e te mudar de loja a qualquer momento. Não. Não, você tem um contrato. Isso é com quiosque, então. Porque o quiosque tem um lance desse. Põe você aqui, amanhã aparece outra pessoa com uma outra oferta, eles tiram o quiosque. Não é um negócio desse? Não, mas é contrato. Você tem um contrato. Então tô enganado. Você tem um contrato ali. É aluguel, então, ali. Ninguém compra uma loja ali. Não. Você paga uma luva, né? Você paga uma luva ou paga montagem. Né? Assim funciona no comércio de rua também, né? Quem não é dono do próprio negócio vai alugar, paga uma luva, que é ilegal, mas todos cobram. Todo lugar né? tem, que é aquele ilegal que já virou legal no Brasil. Mas ninguém consegue comprar uma loja no shopping. Se eu virar e falar assim, eu queria comprar uma dessas lojas. Esse shopping não é um shopping vendido. Tem shopping que é vendido. O Pontual, por exemplo, é um shopping vendido. Sim. O Parque Sul foi vendido, eu acho. O Parque Sul é de administradora também. Não, ele tem donos, assim, alguns donos. Não é
Não é igual a CBS, porque aquilo ali faz parte do fundo de previdência, não é isso? Da CBS. O Tita América, que meu pai abriu a loja no Rio, era um shopping vendido. Ele comprou a loja lá. Ele tem até hoje esse imóvel lá. Ele tem uma loja num pontual que ele comprou lá também. Então, tem shopping que é vendido, tem shopping que é alugado, Barra Shopping alugado. A maioria dos shoppings são alugados. As lojas são alugadas. E aí você foi, reformou a loja e veio a pandemia. E aí? Você já tinha... O que vocês fizeram na pandemia? Porque já tinha pouco cliente, né? Passando pela loja. Eu tinha uns 70 mil de cheque predatado para cobrir. Mais não sei quanto de boleto. Deu um pavozinho? Aí eu fiquei desesperado. Aí eu rapelei tudo que eu tinha, guardei. E falei, agora tô lascado. Aí foi onde a Glaucia segurou muita onda lá em casa. Graças a Deus. Eu tenho uma esposa que é parceira, ela segurou muito a minha onda, segurou a onda da casa e eu coloquei... Fazendo bolo de casa? O negócio dela ela faz em casa? Cresceu absurdamente na pandemia. O meu piorou, o dela cresceu absurdamente. Ah, legal. Então compensou o outro, basicamente, né? Foi muito bom para ela, a pandemia. Foi muito bom mesmo. Ela cresceu muito na pandemia. E a loja estava fechada, foi aonde eu comecei a vender online, foi aonde eu comecei a trabalhar melhor o Instagram e focar mais nisso. Os funcionários estavam naquela questão do governo, né? Que o governo estava pagando o salário, então eu já consegui... Conseguiu desafogar pelo menos os custos. Pelo menos a folha de pagamento. Os fornecedores, eu pedi para eles esperarem que eu ia honrar depois, que estava no meio da pandemia, que não dava para honrar nada. Então, o que eu vendia... Os fornecedores foram parceiros nesse caso aí? Todos foram muito parceiros comigo e não seguraram a boleto, onda. Nada. Todos seguraram a onda e falou, não, espera passar aí que depois a gente negocia. Aí fui vendendo online, tudo que eu vendia, eu guardava esse dinheiro e serviu ali para eu até juntar um dinheirinho e juntar um capital para quando voltasse a loja reabrir novamente, eu fui... Então você não foi recomprando estoque, você foi zerando estoque? Fui gastando estoque ali, né? Eu tinha um estoque alto na época, então eu fui gastando, fui comprando também. O que tinha que comprar, eu comprava, usava para repor, para dar continuidade. Hoje são quantos colaboradores lá na sua loja? Então, hoje eu tô com 4 só. Porque aí saiu meu gerente, saiu uma outra vendedora e eu dispensei o gerente. Hoje eu não tenho mais gerente. Então, assim, antes eu era dono, né? Vamos dizer assim, eu ficava mais de stand-by, administrando ali por trás, não fazia trabalho de gerente, né? Ficava realmente como patrão. Hoje não, hoje eu tô no balcão basicamente full time. Você é a cara da loja hoje eu faço função de gerente, eu sou vendedor. Hoje eu tô... Zelador, limpa também. Por conta da pandemia, eu aprendi que, estudando, fazendo alguns cursos, que quando você não consegue aumentar o faturamento, você tem que diminuir custo. E eu fazendo uma função de gerente, eu fazendo a função de vendedor, eu tô diminuindo o custo. Eu cortei 2 funcionários e tô botando esse dinheiro no meu bolso. E foi o que eu fiz. Eu diminuí meu custo drasticamente. Eu dobro muitas vezes. Muitos dias eu dobro. Trabalho de 9 da manhã a 9 da noite. Porque é prazeroso pra você gosta? Pra mim é prazeroso, eu gosto. E a minha esposa também trabalha muito. Na frente da loja tem um café também? Sai ali, toma um café e tal. Não é aquele serviço braçal, desgastante, estressante. Né? É realmente prazeroso. Eu gosto de gente, gosto de me relacionar. Então, assim, eu tô hoje na loja. A loja tá crescendo novamente, tá melhorando por conta desses reajustes que eu fiz. Eu me imagino saindo do shopping. Indo pra onde? Com o online crescendo. Se o online chegar aonde eu desejo, no lugar que eu desejo, eu penso em sair do shopping, porque eu acho que o shopping
ele cobra um valor muito alto, não é parceiro. O custo é muito alto de se manter no shopping. Mas você iria para onde? Para rua ou para outro shopping? Ou para outro shopping, ou para rua, ou para um showroom muito bacana. Eu penso assim... Showroom é uma ideia interessante. Eu penso num escritório assim muito bacana, mas um online bombando, sabe? E aí o seu cliente que vier ver é um cliente exclusivo? Vem no showroom alguns ali? exclusivos, tipo, igual eu tenho mesas, como se fosse uma joalheria, porém uma coisa mais exclusiva. Eu penso isso hoje, mas pode ser que não. Pode ser que eu mantenha a loja, né, por resto da vida, enfim. Né? Eu gosto muito dessa interação com o cliente, então isso pode ser uma coisa que eu não abra mão, né? Por conta de eu gostar muito de trabalhar, gostar muito de estar em contato com as pessoas, a amizade que a gente faz, que as pessoas que a gente se relaciona, isso faz... Tudo isso depende é prazeroso. também de para onde você vai, né? Porque na Vila, por exemplo, que é aqui esse bairro central em Volta Redonda, você consegue colocar uma loja na rua e ainda assim interagir com as pessoas. O que talvez não seja a mesma realidade em outros bairros, né? E eu tenho o sonho também de morar no Rio. Misericórdia. Pode ser que... Pô, morar no Rio, ser dono de joalheria. Você tem sonho de morar no Rio? Tem. Aonde? Lá no Juá, né? Lá no topo do Barra, Juá. Na Barra. E é outra história. Não, se eu tiver bem... Lá no Recreio. Se eu alcançar meu objetivo, tiver muito bem, o meu sonho é morar no Rio. Né? A Barra tem condomínios que você não precisa sair de dentro dele. Eu tive num condomínio esses dias, tinha tudo. Até o shopping é dentro do condomínio. Eu Parque, gosto shopping, muito escola. do Rio, eu gosto muito da Barra. Já morei lá, né? Morei lá 3 anos. Então, assim, é um lugar que eu moraria com muito prazer, assim. Eu gosto dessa... Você é a primeira pessoa que fala pra mim que moraria no Rio com prazer. Eu gosto tem de muito, praia. cara. Eu conheço poucas pessoas que escolheriam morar no Rio. Eu gosto da atmosfera do Rio, desse clima esportivo que tem, do sol, da praia, do aquela contato bagunça com a ali, natureza. Copacabana, arrastão, não, molecada. Copacabana eu não curto, não. Barra já é o outro lado, né? Eu gosto mesmo da praia, gosto do esporte, gosto dessa atmosfera, né, da natureza. É maneiro mesmo, trabalho. é diferente. Eu acho que o ser humano ele precisa de ter um contato com a natureza. Sim. Né? Precisa de ter hobbies, precisa de ter contato com a natureza, para ele ficar bem. E aqui em Volta Redonda nós estamos privados disso, né? Volta Redonda a gente respira muito, poluição. Né? O que tinha o dono de quem polui, fechou, que era a Cicuta. Aqui, você sempre foi esse cara calmo, cara? Você é, calmo demais, né, velho? Tranquilo, assim. A minha mãe que fala que... E nem dá pra falar que é maconha. Te observando. Nem dá pra falar que é maconha aqui. Pô, Jesus salvou o cara e tal. Até dava, né? Pode ser resíduo, Não, mas você é muito calmo, velho. Muito eu nunca vi você... porque, pô, a gente, né, às vezes sobressalta, fala mais alto, mas você sempre mantém uma... às vezes eu... Mas é muito difícil te tirar do sério, né? É difícil. É difícil sair do sério. É minha mãe que fala que ela fica impressionada comigo. Porque minha mãe trabalhou comigo um tempo. Ela falou, meu filho, tá todo mundo sofrendo. Tá todo mundo sofrendo com as suas contas. E você tranquilo. Tá zen. Cheio de problemas, e não dá choque, cheio de boleto, porque cheio de compromisso. Porque a Gláucia, meu irmão, ela é aceleradaça. Vocês vão ver ela aqui. Se lágrima pagasse conta, eu chorava o dia inteiro. A Gláucia, ela passa mal com a conta daqui um mês que ela tem. O cheque ela tem que cobrir daqui um mês. Se ela não tiver o dinheiro, ela já tá passando mal. Ela é extremamente ansiosa. E eu não. Minha mãe, nossa, minha mãe... Você é a verdadeira paz que excede todo entendimento. É porque, assim, eu acredito que tudo passa, né? Verdade. Eu vi, assim, meu pai passar por muitas crises, passar por muitas situações. Eu já passei por muitas situações. Então, eu penso que não vale a pena você privar, você se estressar, você não ter qualidade de vida, não curtir a vida. O seu dia a dia não pode ser um dia a dia estressante, porque a vida passa. E a gente vive 90% do nosso tempo trabalhando. Se o nosso trabalho é estressante, se isso é um peso, eu até penso assim que Deus
deve olhar para você, poxa, então eu vou tirar. Então não vale a pena você ter esse negócio. Mal. Se tá te fazendo mal, se você tá reclamando, então não serve para você, vai ser funcionário, vai fazer outra coisa. Vai ficar estressado do mesmo jeito. Eu procuro ser um cara otimista, procuro ser um cara leve, procuro resolver os problemas de uma forma tranquila e ter qualidade de vida. Porque a vida passa e vai chegar um ponto e falar, poxa, eu não curti, eu não vivi, eu não soube lidar com os problemas, né? E você vê a maioria das pessoas hoje estão infartando, estão tendo problema de saúde. Você trabalha, né? Com essa parte aí da saúde, gosta muito disso. E você vê que a galera que leva muito a sério, que é muito ansiosa, sofre demais e acaba com a vida dela. E você falou, cara, se você trabalha muito, a Gláucia trabalha muito, é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer aqui. Conciliação, família, filhos, como é que você busca essa conciliação aí? A gente gosta sempre de perguntar porque é interessante. Como que você consegue tempo para dar atenção para Liz e pro Cauê? Kalel. Assim, o meu coração bate por família. Depois que eu me converti, eu sou apaixonado por família e valorizo muito a família, valorizo muito o meu casamento, sou muito grato pelo meu casamento e eu invisto nele, né? Eu invisto no meu casamento, invisto na minha família, por um trauma, né, também, porque a gente é resultado do nosso passado, né? Por eu ter vivido um trauma com o meu pai, com a separação dele, com a minha mãe, né? Eu quis fazer diferente. Depois que eu me converti, eu coloquei essa meta, esse objetivo. Eu falei, não, eu vou ter um casamento bem sucedido. E assim, os erros, né, que os meus pais cometeram, eu não quero cometer. Né? Eu aprendi algumas coisas. Posso até estar cometendo muitos erros, mas eu valorizo demais a família. Então, assim, por mais que a gente trabalhe muito, os nossos filhos sabem que a gente ama eles também, que a gente prioriza eles, que a gente faz as coisas junto com eles, a gente sai, promove, né? Promove jantares, promove a mesa, né? A gente valoriza muito a mesa, que eu acho muito importante. Eu não consigo tomar café da manhã com meus filhos, nem com a minha esposa, eu não consigo almoçar com a minha esposa, nem com meus filhos. Eu ia perguntar isso agora, né? Mas a janta é o que vocês separam, então? Porém, a janta é o momento que a gente está junto, ou a gente vai comer fora, ou a gente faz um jantarzinho, e meu filho já fica até esperando, e aí, pai, vamos jantar em família? Né? Aí eu falo, não, às vezes porque ele chega do colégio esfomeado, né? Aí eu falei, e aí, filho, quer que o pai faz alguma coisa, ou quer comer alguma coisa? Não, vocês vão fazer alguma coisa, eu quero comer em família. Ele quer esperar aquele momento ali. E fora isso, a gente passeia junto, domingo, né? A rotina é de segunda a sábado lá. Faz uma viagemzinha, às vezes final de semana, ou dá um passeio no shopping, no outro shopping, né? Porque eu trabalho, não dá. Vou pro outro shopping passear, ou vou pra Penedo, ou fico em casa também, curtindo a casa, faço um churrasquinho, né? E tem um leve trás do dia a dia também, né? O leve trás, para quem é pai, mãe aí, sofre com isso um pouco, né? Porque muitas atividades extras, então eu revezo com a minha esposa, leva no colégio, busca. Ele eu vejo muito lá na loja. Ele leva pra loja, né? Porque, né, tem os períodos, aí tem inglês, tem basquete, tem ginástica, tem aula particular. Então, a gente está perto, a gente está junto, mas o mais importante é você passar princípios, né? Não é só a presença. Você passar os seus valores, passar o seu coração, aquilo que você sente, aquilo... Eles veem a necessidade de trabalhar, né, que a gente tem de trabalhar, mas eles veem também o valor que a gente passa, o sentimento que a gente tem como família, eu como marido, minha esposa como esposa,
e acredito que eles olham a nossa família e vê como uma família bacana por saber que o pai tá com a esposa, tá bem, tá valorizando, eles veem que eu valorizo a Glaucia, que a Glaucia me valoriza, que a gente valoriza eles, que a gente tá unido. Uhum. Eu acho que isso é muito importante, né? Tem muito pai aí, pai e mãe, que acha que é só o dinheiro, acha que é só dar as coisas. Exatamente. Né? E às vezes ficam muito mal pela questão de não estar presente, né, dentro de casa. Acredito que muitos empresários vão assistir isso. Uhum. Né? Tem aquela coisa de se sentir mal por não estar presente dentro de casa, por não estar perto. Mas eu acredito muito nos princípios, nos valores, né, nas reuniões ali familiar, de você sentar e de você ensinar o que é certo, o que é errado. Você tem pouca chance de estar junto, que quando estiver junto, também. que esteja presente, é o tempo né? de qualidade, Fica ali, Nem que seja 5 minutos, mas que sejam 5 É. minutos que você tá ali. Dedicando. E tentar também inserir, né, Cristo, inserir Jesus, os princípios, que lá também a igreja ajuda, nos ajuda, é um aliado para nós, né? Você tá há 18 anos nessa pegada da loja, né? Caminhando pro final aqui, eu te perguntaria o seguinte: são 18 anos de loja e um pouquinho mais de experiência antes de estar gerenciando a sua loja. Gerenciando, vendedor. Se você tivesse que fazer tudo de novo, começar hoje, o que você faria de diferente? Profissionalmente, eu estudaria um pouco mais. Faculdade, não. Faculdade, não. Você faria mais cursos, isso? Mais curso, eu ia me associar a pessoas mais intelectuais, vamos dizer assim. Eu acho que a gente é um pouco a média, assim, das pessoas que estão ao nosso redor. Eu ia querer me associar mais no início a pessoas mais sábias, as pessoas empreendedoras natas, assim, pessoas com conhecimento, com sabedoria. Eu rasguei muito dinheiro, eu me arrependo muito disso. Eu gastei muito dinheiro e se eu tivesse poupado no início, né, hoje eu estaria muito melhor. Eu estaria numa condição muito mais confortável para o momento de crise, porque você não espera o momento de crise. Quando você está bem, quando tudo está bem, você não espera um momento de crise. Você não acredita que vai acontecer algo na sua vida que vai ter uma reviravolta. Sim. Então, o que eu faria diferente é juntar dinheiro, é guardar dinheiro, ou capitalizar, né? Muitos, eu acredito, até eu vi o outro empresário falando ontem que investe em produto, mas em estoque. Mas eu diria em capital mesmo. Você faria o oposto dele, né? Porque na conversa que a gente teve, a gente tava falando sobre Apple e tal, e guardar dinheiro. Então você seria o cara de, não, vou guardar dinheiro para o momento da oportunidade. Guardar dinheiro, eu acredito no ramo imobiliário. Eu acho que se eu tivesse comprado terreno lá atrás, que na época terreno era 10 mil, 20 mil. Hoje é 150. E eu tinha dinheiro para comprar e eu não comprei. As pessoas me ofereceram. Meu pai também, na época dele, ele tinha muito dinheiro para comprar muitos imóveis na época das vacas gordas e ele não comprou muitos, desperdiçou muitas oportunidades que hoje ele podia estar com uma renda passiva muito boa. Hoje você vê muitos empresários em Volta Redonda que têm imóveis, que têm uma renda passiva, que têm aluguéis, por mais que seja 0,5%, que não seja muito. O cara ganhou na quantidade, mas ele ganha na quantidade, ele não precisa do negócio dele. E foi uma hoje. ótima alavancada, né? Que o cara que comprou imóvel há 30 anos, 25 anos atrás, ele pagou o que você falou, 10, 20. 10, Óbvio 20 que mil. o preço da inflação tem um papel gigantesco, né? Porque hoje 150 mil, a gente pode falar que seria o equivalente a 30 mil. Mas naquela época, os empresários tinham dinheiro para comprar um apartamento a cada 6 meses. Eu diria 1 por ano, isso aí. No mínimo 1 por ano ele tinha. E hoje o cara estaria bem. Aí o que não comprou, o que investiu, por exemplo, meu pai ele investia muito em estoque. O que investiu só no negócio dele, desperdiçou essa oportunidade. Então o que eu faria diferente é isso. É investir realmente em terreno, em imóveis. E na vista do longo prazo, né? Hoje, esse mesmo imóvel que custava 20 mil e hoje custa 150,
tirando todas as equações da inflação, daqui a 10 anos ele vai custar 300. É isso aí. Porque o Brasil não para de inchar. Né? E imprime dinheiro e vamos que vamos. Então, também é uma oportunidade para quem está começando agora. E com a pandemia eu coloquei essa meta para mim. Eu estou conseguindo capitalizar novamente. É uma meta que eu coloquei. Eu vou me sacrificar durante aí uns 5 anos, mas eu não quero chegar lá na frente, daqui 10 anos, e não ter um dinheiro guardado, e não ter um capital investido, né? Tipo, só ter a loja, negócio. O negócio. Só uma galinha de ovos de ouro. Os seus próximos passos, então, basicamente, é fazer isso que você está falando, né? De capitalizar e focar no online. Hoje o meu passo, o que eu penso é nisso. É o online e capitalizar novamente. E, é claro, se pintar alguma oportunidade de terreno, de construção civil, é uma coisa que também mexe de Rinodê e essas coisas todas. Pelo amor de Deus. Oportunidade tem um monte aí, filho. Saiba, né? Eu já quase entrei em muitas dessas. Eu já dei a mestre, pô. Já deu a mestre. Já entrei em várias. Isso aí pode ficar para outro dia. Pra lá, vai. Um podcast só de besteira. Hoje a gente... o podcast... a gente vai botar o nome do podcast, O Que Não Fazer. Vai dar umas 5 horas de podcast. Não fazer. Eu acredito que muitos tenham muita coisa pra falar, né? Nossa, mãe de Deus. Que não fazer. Não, você não precisa de convidado, não. Só o Jardel, não, já, sozinho. Solo. Mas muitos já devem ter falado, né? Já, todo episódio aqui teve alguém comentando alguma coisa que não faria. Porque, cara, é muito difícil o cara que empreende e dá aquela cartada que ela vai embora, entendeu? E não erra, basicamente. Pô, o cara, a gente erra todo dia, não tem jeito. Mas foi muito bom, Cara, foi maneiraço esse papo, cara. Muito interessante. Maneiraço. Tem muita coisa pra falar mais, com certeza. Que você agregou demais aí, não só com a gente, que eu aprendi, que eu fiquei até com cara de apaixonado, cara, olhando pra você aqui assim, ó, perguntando, eu fiquei aqui, como é que você calma assim? Tranquilo, falando, pô, maneiro. Tá chocado com a minha calma. E eu aprendi bastante coisa. Uma das coisas que eu aprendo muito com você, que a gente conversa muito, né? Mas uma das coisas que eu aprendi com você, que tem dado certo, a gente tem semana que faz, tem semana que não, o negócio da célula, que eu faço lá em casa com as crianças, com a Marcela, veio dele. Maneiro. Pra gente sentar e falar de Jesus e orar e contar uma historinha. A gente tá aqui falando de Abraão. Na Bíblia mesmo, naquele aplicativo, tem uma passagem que é pra criança um entender, plano pra criança. Um plano, isso aí. E a gente começou ontem esse plano aí. Te agradeço por mais esse ensinamento. Nada. Você ser líder só profissionalmente não adianta, né? É importante a gente ser líder dentro de casa. Acho que adianta ser referência, ser exemplo dentro de casa. Legalzão. Né? Isso é o mais importante, né? Show de bola, galera. Muito bom. Lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, começou a pregação agora. Eu gosto de falar de vez em quando isso aí pra pessoa se atentar. Esse foi o Juninho, dono da Joalheria Mendonça. Se você tiver oportunidade, vai lá no Cider Shopping, passar pra tomar um café com ele. Ele tem um café bom lá. Não é igual esse café aqui, não. Eu trouxe um café hoje aqui pra gente, que ele acabou muito rápido. Eu não sei se eles tomaram escondido. Café caro, ele serviu só meio copo pra nós. Na verdade, o Jardel tá quebrado, coitado. Aí ele botou só uma colher de café e aí eu já falei pra você que com a esposa que eu tenho não tem como ficar quebrado. Enfim, igual o Juninho. O Juninho falou que ele ficou quebrado um tempo aí, a Glaucia, chegou junto em cima. Minha esposa, não vou falar o nome dela não pra manter feito. O cara step up the game, man. Tá todo mundo aqui, ó. A mulherada tá dando show. Nós vamos dar a volta por cima, tá, meu bem? Marcela, quero deixar um grande beijo pra você pra finalizar esse podcast. Pô, eu sei que você não vai assistir, mas tudo bem, não tem problema. Tá igual o show da Xuxa agora. Quer mandar um beijo pra alguém também aí, não? Você fala pra assista um minuto tal do podcast. É isso aí, finalzinho. Um beijo, eu te amo muito. E eu tô nessa pegada do Juninho aqui. Esse aqui é um dos meus conselheiros, tá? Fica ligado aí. Deixa o seu Instagram. L Mendonca Júnior. L Mendonca Júnior. Júnior da Joalheria. Joalheria _ Mendonca. Beleza, a gente vai botar também no... Serginho, muito obrigado. Nosso editor master, ele tá por trás das câmeras, mas ele é que faz acontecer tudo aqui. Valeu, molecão. Valeu, sucesso. Na moral, sucesso foi bom demais. Programa aí, show de bola. Valeu, Júnior. Valeu. Muito bom. Valeu. Esse é o Na Moral. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra frente esse conteúdo que eu tenho certeza que se não agregou pra você, vai agregar
para um próximo. Valeu. Certamente.